Estamos indo entrevistar a autora do livro Mãe Fora da Caixa. Estou super ansiosa, gente do céu. Daqui a pouco vocês vão acompanhar essa gravação. Beijo! Olá, pessoal! Estou aqui hoje com a Thaís Vilarinho. Ela é autora do livro Mãe Fora da Caixa. Ela marcou muito a minha gravidez. Eu estou tão feliz por te entrevistar. Muito obrigada. Você não tem ideia da importância que você tem na minha vida. Que bom saber. Eu fico feliz, viu? Fico muito feliz de ser entrevistada por você, de estar aqui, de poder contar um pouquinho e de poder acrescentar para cada vez mais mães. Ai, obrigada. Então, eu queria saber como que surgiu essa ideia de lançar um livro. Então, na verdade, eu, há 5 anos atrás, comecei a escrever sobre todas essas questões, porque era uma coisa que me afligia e que eu não entendia, que não, assim, como nunca ninguém fala disso, como não tem nenhum conteúdo sobre isso. E aí eu meio que comecei a escrever meio que como um diário, e foi quando nasceu Mãe Fora da Caixa, 5 anos atrás. E aí eu comecei a colocar isso não só no blog, né, que naquela época era mais essa questão de blog, essa coisa de blog, né, de escrever no blog. Comecei meio como um diário, mas falei assim, vou trazer uns textos mais sucintos para o Instagram, porque a gente sabe que a gente está numa era que as pessoas, tudo imediatista. Então eu falei assim, vou diminuir para caber ali nos caracteres do Instagram e vamos ver, né, o que acontece. E foi o que eu fiz, porque eu sempre pedia para elas irem para o blog ler. E nem todo mundo faz. Só esse movimento de dar um clique, você já perde, né? Acaba muita perdendo. gente. E aí comecei a reduzir e fazer ali no Instagram. E começou a crescer. E muitas leitoras falavam assim, poxa, eu queria tanto um livro seu, eu compraria muito um livro seu, escreve um livro. Obrigada, as meninas falaram. E eu acho que é isso. Vocês, né, as leitoras falam que eu ajudo, mas de certa forma vocês me impulsionam e vocês me impulsionaram para escrever o livro. E aí foi indo, e aí uma editora me chamou, e aí não me interessou muito o projeto deles. E aí, enfim, eu conheci o Anderson, que é esse meu editor da Buzz Editora, e fiquei super feliz que ele quis fazer, e aí eu fiz o livro. E da onde que surgiu o nome Mãe Fora da Caixa? O nome Mãe Fora da Caixa, ele vem muito dessa questão, até que a gente estava falando na hora que você chegou, desse padrão engessado, assim, do que é ser mãe, né? Que a mãe é aquela que tem que estar o tempo todo se dedicando àquilo, né? Que tem que estar imersa naquilo e que não pode pensar coisas diferentes. Não pode pensar que sim, é uma delícia, mas é difícil, que sim, eu adoro estar com meus filhos, mas eu quero ter o meu trabalho, o meu momento, as minhas amigas, eu quero, né, ter um casamento bacana. Porque fica, a mulher, quando ela entra nessa questão da maternidade, culturalmente é isso, né? Sim. A mãe é santificada. Exatamente. Então, ela tem que ser perfeita, fazer tudo perfeito, tem que ser uma santa. E o fora da caixa é você poder desconstruir um pouco isso, sair desse padrão e pensar além, pensar em todas as coisas que não se falam, né? Que fica sempre meio que por baixo dos panos. Então, vem um pouco disso, sabe? Sim. Graças a Deus, porque eu acho que é isso que hoje nós mulheres, né, precisamos, porque exatamente como você falou, ninguém fala. Todo mundo, quando temos algum problema, acham que é drama, como a gente estava comentando antes, né? Ninguém entende essa realidade, só nós que estamos passando ali que acabam entendendo. Então, ter alguém para a gente acabar se encontrando, que foi como eu me encontrei, né, no seu livro, eu acho que é muito bom porque a gente se sente acolhido, né? Então, eu acho que as mães também, eu acho que acabam procurando esse acolhimento, porque é um momento muito difícil pra gente, né? Das mães entenderem isso. E eu vi também que tem uma rede de apoio, né? E como que surgiu
essa ideia da rede de apoio? Como que foi? As seguidoras pediram? Então, essa questão da rede de apoio é uma coisa que eu falo que é super importante, que com o tempo isso vem se perdendo, né? Que tem uma frase que até está no livro, que é uma frase das tribos africanas, que fala que é preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança. Sim. E a gente tem essa coisa, essa presunção que a gente vai fazer tudo sozinho. E não, né? Você precisa de muita gente para criar uma criança. Então, a rede de apoio, e na verdade, assim, ali, aquele espaço, Mãe Fora da Caixa no Instagram virou uma rede de apoio. Sim. Ali eu sugiro para elas, já sugeri em vários posts, assim, para elas se irem formando grupos, ou grupos nas cidades, para elas poderem se encontrar, ou mesmo só grupos pelo WhatsApp, porque isso acaba virando uma rede de apoio, porque é aquilo que você falou, a gente só uma mãe entende a outra. Né? Então, assim, Sim. por mais que você tenha a sua rede de apoio, a sua mãe, a sua tia, a vizinha que talvez não é mãe ou que já passou por isso faz um tempo. Há muito tempo, né? É muito importante você ter na sua rede de apoio, você ter com quem desabafar e com quem é mãe e está vivendo exatamente o que você está vivendo. Sim. E aí por isso que eu sugiro isso para elas, né? E o post que eu fiz falando disso, né? Se reúnam aí nas suas cidades. Teve bastante mães mandando, né? Ah, eu sou de Minas Gerais, sou de Uberlândia, Fortaleza, Florianópolis, né? Eu vi os grupos. E elas foram, e assim, eu fico tão emocionada porque elas me mandam foto delas reunidas, sei lá, num parque, alguma coisa assim. Melhor prender, né? Mas delas, delas reunidas. E isso me deixa muito feliz, porque é efetivo, sabe? Tem acontecido, elas estão realmente se juntando, se unindo, né? E se ajudando, e se apoiando. Então, eu fico muito feliz de poder, assim, na verdade, é igual, tem gente que fala, tem grupo de WhatsApp? Você tem grupo? Não, eu não tenho, mas eu proponho a união. E querendo ou não, ali no Instagram... nos textos, ali já é uma rede de apoio, né? Porque eu respondo, porque elas trocam entre elas, porque uma vê a outra passando por uma situação que já passou e vai lá e dá uma palavra de carinho. Ou marca alguma amiga, né, que tá passando por aquilo. Exatamente. Eu tenho um grupo de mães, né, e elas são apaixonadas por você, por falar nisso. E sempre uma tá marcando a outra ali naquele grupo, nos posts, porque uma acaba vendo, você tá nesse momento, aconteceu isso com seu filho, você vai voltar a trabalhar, você vai pôr na escolinha. Porque é sempre uma mudança, né? E a gente sempre fica, e agora, o que eu vou fazer? Porque nossos bebês um mês, às vezes 2 meses de diferença. Vocês estão vendo bem a mesma fase, o que é muito bacana isso. Então, é sempre uma, vai primeiro na escolinha você, conta pra gente como que é. Aconteceu tal coisa. E sempre, então, tem essa interação. E eu acho que é muito importante, porque você se sente acolhido, você acaba sabendo o que eu vou fazer, o que eu devo fazer, né? Ou você aprende com alguma coisa que aconteceu com tal mãe, né? Para que você não fique tão desesperado quando acontecer com você. Eu falo, às vezes, ainda mais quando tá beirando 1 ano, né? Que tudo acontece, tudo que é pôr na boca, ou acaba caindo, alguma coisa. Você fala, meu Deus, caiu, e agora o que eu faço? Então, é muito importante ter um grupo de mães, né? Para que a gente possa conversar. Exatamente. E a minha escrita, ela é muito isso, né? Eu já passei por esse lugar, e é uma coisa que não tinha antes. Eu já passei por esse lugar e eu estou falando sobre os sentimentos. Porque muito se fala sobre o desmame, o desfraude, essas coisas assim, mais práticas que acontecem, né? Mas não é falado, não era falado da mãe e do sentimento da mãe. Parece que o foco é sempre no bebê. Exatamente. E a mãe que tá ali, ela também acabou de nascer, né? E ela tá com aquela coisa assim... também precisa de atenção. Precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de tudo isso, né? Sim. E esse, eu acho que o olhar errado da sociedade, né? Achando que aquela mulher, ela tem que dar conta de tudo aquilo. Mas não, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa de carinho. E a gente já entra na maternidade nisso. Eu lembro quando o meu primeiro filho, não mãe, eu não preciso, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, não sei o que acontece. Chega uma hora que você pifa. Exatamente. Né? Que você se sobrecarrega e pifa. Então assim, poder falar para elas isso hoje, olha, você precisa de ajuda, você não precisa dar conta. Isso, você assim, é a mesma coisa que eu sinto isso quando eu converso com elas. Eu estou criando um atalho para elas, né? Sim. Elas não precisam passar exatamente por todas as questões que eu passei. Eu conversando com elas e falando,
elas já criam um atalho e falam, opa, peraí, não preciso mesmo, sabe? Uma coisa que talvez demoraria muito tempo para elas entender, né? Vai criando atalhos, isso é muito bom, né? Você poder facilitar para o outro alguma coisa que você já passou, é muito especial, é muito... Nem fale, eu fico muito feliz de poder passar algumas informações, assim, para as mães que eu tenho ao redor, para que elas possam entender, para que eu não consiga ver, né, esse sofrimento, às vezes, que as mães acabam tendo, né. Então, para mim, é muito importante passar, e é o que eu tento buscar, e quero levar para as mães essas histórias, essas entrevistas, para que elas se sintam acolhidas, que elas consigam entender todo esse mundo da maternidade, diferente de recém-nascido, porque a gente fala também muito de recém-nascido e não fala de crianças quando está entrando na escolinha, ou quando está entrando na pré-adolescência. Então, é bom falar sobre tudo isso para que todas as mães se sintam acolhidas, porque a maternidade em si, a cada dia é uma nova novidade, né? Que a gente não sabe o que vem por aí, né? Então, é sempre bom falar sobre todos os assuntos, né? Eu fico muito feliz. Agora, nós vamos falar de um assunto que é sobre depressão pós-parto. Mas isso daí vai ficar pro segundo programa, gente.